você ter uma ideia do que está acontecendo. Se o Vorcaro abrir a boca, mostrar os seus documentos, mostrar documentos, colaborar, isso pode fazer com que parte da banda podre da República caia, seja do Executivo, do Legislativo, do Judiciário. O governo afirma que não tinha conhecimento do contrato de Ricardo Lewandowski com o Banco Master. O presidente Lula determina a apuração e quer evitar a contaminação no governo deste caso em pleno ano eleitoral. Os ministros que defendem o Dias Toffoli estão reclamando que o Lula lavou as mãos. Bingo! O fato do Fachin estar entregando a cabeça do Dias Toffoli e do Moraes está caindo na conta do Lula. O Bolsonaro, que vocês chamam de bandido, de fascista, de racista, de qualquer ista, entregou um Brasil no lucro, no meio de uma pandemia com todo mundo trancado. Aí nós vemos um senhor que nós agora estamos todos de volta na rua, estamos com um déficit trilhardário e ele não para de gastar. Meus amigos, realmente o cerco está se fechando e o pau está quebrando. Quem diria que a gente veria o Supremo Tribunal Federal rachando por dentro, com ministros se devorando e o sistema realmente ruindo. Pode ter certeza de uma coisa, gente, esse escândalo do Banco Master vai acabar em prisão de gente grande. E não para por aí, porque o que eu vou mostrar aqui nesse vídeo é fortíssimo. Porque tudo indica que Lula está disposto a entregar a cabeça de Xandão para tentar salvar o próprio governo e manter o sistema de pé. Gente, o cerco se fechou. E realmente o circo está pegando fogo. E os crimes estão vindo à tona. E eu já pergunto olhando para vocês agora. Depois de tudo que vocês estão vendo a respeito desse escândalo envolvendo o Banco Master, STF, governo Lula, você acredita que em 2026 o Flávio Bolsonaro pode ganhar a eleição presidencial? E você vai votar em Flávio Bolsonaro? Comenta 22 aqui. Segura aí, porque o que vem agora vai te deixar de cabelo em pé. Antes de continuar esse vídeo, por favor, eu te peço, deixa o teu joinha para que o YouTube não enterre esse vídeo. Eu preciso muito do teu like, compartilhe esse vídeo e, claro, se não é inscrito, inscreva-se aqui no canal ativando o sininho das notificações. E sem mais delongas, bora para mais esse vídeo. Está cada vez mais claro que Fachin lavou as mãos de Moraes e de Toffoli. Ele não quer que essa bomba do Banco Master acabe estourando no colo da presidência dele no STF. Já bastaram os desgastes jurídicos e políticos que teve que engolir em outros casos. Esse escândalo é grande demais. É o maior da história da Suprema Corte. Por isso Fachin começa a sinalizar algo gravíssimo. O caso do Banco Master não deve ficar no STF, deve voltar para a primeira instância. E isso muda tudo, porque se cair do STF, acabou a blindagem. Cai o sigilo, cai o controle político e o processo pode cair nas mãos de um juiz de carreira que não deve favor a ministro nenhum. E quem sai derrotado nesse movimento? Moraes, Toffoli, Gilmar Mendes, entre outros envolvidos até o pescoço nesse escândalo. Agora vem a parte mais explosiva, porque ministros do STF que ainda defendem Toffoli estão reclamando que Lula lavou as mãos e que o Planalto usa o Supremo quando precisa, mas abandona quando o problema estoura. Ou seja, Lula já escolheu quem vai sangrar sozinho. E tudo indica que, se precisar, Xandão será sacrificado para salvar o governo e reduzir o desgaste político, que é claro que Lula não quer sair do poder em 2026. Isso explica o racha, isso explica o silêncio, isso explica a mudança de postura. O sistema está fazendo o que sempre faz quando sente cheiro de prisão. Entrega os anéis para tentar salvar os dedos, né, gente? O presidente Lula convidou o ministro Lewandowski, que ele sabia que o ministro tinha contratos privados. E o ministro informou que ia cumprir a lei e desvencilhar-se de todos os contratos, o que fez. Não há problema, irregularidade nenhuma, crime nenhum ele ter contrato de consultoria. E o ministro prestou um relevante serviço para o país. E quero aqui lembrar que toda essa apuração feita em relação ao Banco Master foi feita sob a gestão do ministro Lewandowski, a gestão da Polícia Federal. E foi na gestão do ministro Lewandowski que o presidente do Master, o Vorcaro, foi preso. Então, essa situação que tentam ligar o governo ou o ministro Lewandowski é uma tentativa da oposição. O governo tem sido firme, decidido em fazer a investigação, seja a fiscalização do Banco Central, seja a investigação da Polícia Federal. Então, foram nesses últimos 10 meses que isso aconteceu. Agora, presta atenção, isso não é só judiciário. Isso é política eleitoral. Esse escândalo desmonta o discurso do sistema, destrói a narrativa e joga gasolina na eleição de 2026. E agora, sem enrolação, bora reagir a esse cenário absurdo. Bora analisar porque o STF está rachando e bora entender porque Lula está soltando a mão dos próprios aliados.
Fica comigo porque o que a gente vai analisar agora explica por que o sistema está em pânico. Tá bem claro que o Fachin lavou as mãos com o Moraes e o Toffoli. Ele certamente não quer essa bomba do caso Master na sua presidência. Já não basta os absurdos jurídicos que ele teve que segurar no caso da farsa da trama golpista. Mas, por questões ideológicas, ele até aceitou. Agora, esse caso do Master, ele não quer nas costas dele. Fachin sinaliza que caso Master deve sair do STF e voltar à primeira instância. Em entrevista ao G1, e ele tem dado entrevista direto sobre isso, o presidente afirmou que, até agora, há uma tendência de que a permanência da investigação no Supremo não se justifica. E eu consigo entender o Fachin. Ele quer deixar um legado como o presidente que criou um código de ética, um código de conduta, e não o presidente que segurou o rojão de 2 ministros envolvidos com o maior escândalo da história da Suprema Corte, que é o caso Master. Ainda mais sendo o Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, que são os nomes que estão sendo empecilho para a aprovação do Código de Ética, que é o sonho do Fachin nessa presidência. A estratégia de Fachin para emplacar o Código de Ética no STF. E o Fachin, inclusive, quer usar esse caso do Banco Master para conseguir emplacar o Código de Ética. Então vocês acham mesmo que o Fachin vai trocar aquilo que ele mais deseja para o seu legado, que é o Código de Ética, para salvar Moraes e Dias Toffoli, que são os nomes que estão contra seu Código de Ética? Fato é que esse caso está dando um baita racha dentro do STF e envolvendo inclusive o governo Lula. Como o Fachin tem uma ligação muito grande com o governo Lula, foi indicado pelo PT, pela Dilma, o fato do Fachin não estar protegendo Moraes e Dias Toffoli, isso está caindo inclusive nas costas do governo Lula. Vejam o que disse a própria Sadi sobre isso. Aí eu recebi vários relatos ontem, informações de integrantes da corte reclamando desse posicionamento do Palácio do Planalto, porque eles dizem assim, quando o governo precisa do Supremo, o governo aciona o Supremo, tanto é que isso é tão verdade que a gente fala que o tempo todo o governo não tem base no Congresso e sabe que se recorrer ao Supremo vai acabar levando. Em diversas matérias, tá? Isso já era uma queixa antiga de ministros da Corte, seja em matérias econômicas, matérias políticas também, mas principalmente nas matérias econômicas, porque eles dizem, acaba tudo pra gente tendo que resolver, depois reclamam de ativismo judicial, eles não conseguem fazer base e vêm recorrer aqui a nós. Só que quando tem alguma crise envolvendo o Supremo, o Palácio não é com a gente. Então esses ministros, e aí eu vou deixar bem... Eu vou contextualizar. Esses ministros que defendem o Dias Toffoli estão reclamando da situação do presidente Lula nessa crise toda. Os ministros que defendem o Dias Toffoli estão reclamando que o Lula lavou as mãos. Bingo! O fato do Fachin estar entregando a cabeça do Dias Toffoli e do Moraes está caindo na conta do Lula. E o Fachin está coberto de razão. Esse caso não tem que estar no STF, não. Nós sabemos que eles levaram a farsa da trama golpista para o STF por uma questão política. E os ministros aceitaram isso por uma questão ideológica, né? O inimigo era o Bolsonaro, o bolsonarismo, tudo bem. Alteraram uma jurisprudência de 2005, que ex-mandatário, ex-presidente não tem prerrogativa de foro, só para julgar o presidente Bolsonaro no STF. Agora, eles querem retornar ao entendimento anterior. Nesse caso do Master, não tem nenhum político aqui, não tem ninguém com foro por prerrogativa. Vai para o primeiro grau, como sempre foi. Inclusive o Lula, ex-presidente, foi julgado, processado, condenado em Curitiba, porque era ex-presidente, não tinha foro privilegiado. Então esse caso do Master tem que voltar para o primeiro grau mesmo e ficar longe de mim, entende o Fachin. E o Fachin tem quórum para isso, tá? O que vai acontecer é o seguinte, o Fachin vai colocar essa discussão no plenário e o Fachin já adiantou que ele tem 5 votos com ele, os mesmos 5 votos que ele tem para o seu código de ética. Ele vai conseguir para mandar esse caso para o primeiro grau. Quem sairão derrotados aqui serão Toffoli, Gilmar e Alexandre de Moraes. Agora imaginem só, esse caso cai no primeiro grau.
cai num sorteio e cai nas mãos de um juiz de carreira e tá nem aí pra política, hein? Um juiz que estudou, que passou num concurso. Primeira coisa que esse juiz vai fazer é tirar esse sigilo aberrante que o Dias Toffoli colocou. Porque o Dias Toffoli, quando ele puxa esse caso pra ele coloca tudo em sigilo. Indo pro primeiro grau, a primeira coisa que vai acontecer é cair esse sigilo. E daí, meus amigos, toda essa podridão será exposta como deve ser. Eu nem acredito que eu estou torcendo pelo Fachin. Força, Fachin. Faça isso. O Brasil tá com você, Fachin. Manda esse caso logo pro primeiro grau, que é o sonho dos brasileiros. Já podemos lançar até a hashtag Força Fachin. Você tem uma ideia do que está acontecendo. Se o Vorcaro abrir a boca, mostrar os seus documentos, mostrar documentos, colaborar, isso pode fazer com que parte da banda podre da República caia, seja do Executivo, do Legislativo, do Judiciário. O Vorcaro, que é essa ameaça ambulante, já perdeu o banco. Então, para ele ficar caladinho, precisa indenização. E se você só consegue uma indenização, se você botar a culpa no Banco Central. Bota a culpa no Banco Central, diz que o Banco Central está errado, que o Banco Central foi apressado, que o Banco Central teve problemas técnicos. Aí o Vorcaro vai dizer, Vorcaro, fica calmo que você vai ter uma indenização. Este é o cenário, o macro cenário. Mas espera lá. Segundo investigadores me relataram. Fábio. Tá, pergunta. Se esse cenário for cumprido, para você calar o senhor Vorcaro... É um acordão. É um acordão, exatamente. Você cria, por outro lado, uma insegurança no sistema bancário. Total, total. Porque aí passa o Tribunal de Contas da União a meter o bedelho onde não deve, né? Não deve. Esse ministro Jesus que determinou a auditoria, ele não tem um passado voltado para órgãos de fiscalização, né? A atividade profissional era outra, se não me engano era médico, mas foi colocado lá pelo Centrão, pelos interesses do Centrão. Então, esse é o ponto. E como o Dapiev ressaltou também, ninguém entende muito, os operadores de direito, juízes, promotores, por que o caso está no STF, né? Por que foi avocado e está sob sigilo total. Então, assim, é muito preocupante tudo o que está acontecendo, porque há uma grande vontade, isso aí eu acho que o Valdo pode falar também, há uma grande vontade em Brasília de um acordão. O Brasil entrou num ponto sem volta. O STF está dividido, o escândalo bilionário, blindagem caindo e o governo escolhendo quem vai ser sacrificado. Quando isso acontece, o povo começa a acordar e quando o povo acorda, a eleição muda. Então eu te faço uma pergunta final sem rodeio. Diante de tudo que você está vendo dentro do Brasil, você vota em Flávio Bolsonaro para presidente em 2026? Você acredita que ele representa uma resposta contra esse sistema que está apodrecendo por dentro? Se sim, comenta aqui embaixo 22 ou não. Curta, compartilhe e se inscreva no canal, porque enquanto eles brigam nos bastidores, a gente vai continuar mostrando a verdade. Deus abençoe você, taca o like, compartilha esse vídeo. Também é claro, né, gente? Se não é inscrito, inscreva-se no canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!